O meu nome é Diogo Pinto, estou aqui hoje para vos mostrar as novidades do SolidWorks 2020 no que diz respeito às soluções de simulação. Portanto, este webinar faz parte é o último de uma série de 4 webinars de novidades de 2020 que fizemos durante o mês de janeiro. Portanto, diz respeito às soluções de simulação, Flow Simulation e SolidWorks Plastics. Portanto, relembro também que em paralelo estão a ocorrer formações em sala de aula, portanto, formações de novidades do SolidWorks 2020. Chamo a atenção para o facto das novidades no escritório de Gaia. Portanto, 2 já terminaram. A sessão que será feita amanhã já tem a lotação esgotada. Há ainda vagas para as formações em Aveiro e em Lisboa. Ok? Portanto, relembro aqui que o SolidWorks é uma plataforma de projeto integrada, tem um grande portfólio de produtos, que vão desde o design e conceitos preliminares, passam pelo projeto mecânico e elétrico, validação do projeto, documentação técnica, terminando em qualidade e fabrico, tendo também em paralelo toda a gestão da informação do projeto. As soluções de simulação, portanto, fazem parte da validação do projeto. Fazer aqui uma pequena apresentação dos produtos de simulação. Portanto, temos o SolidWorks Simulation, portanto, o nosso software de análise de elementos finitos, que está dividido em 3 módulos. O SolidWorks Simulation Standard para análise linear estática, portanto, o SolidWorks Simulation Professional, que para além da análise linear estática acrescenta análises térmicas, análises de frequências próprias, análise de encurvadura, otimização paramétrica e topológica, entre outros. E, finalmente, temos o SolidWorks Simulation Premium, que, para além de tudo o que está incluído nos módulos anteriores, acrescenta também análise não linear, análise dinâmica e análise de materiais compósitos. Temos também o SolidWorks Flow Simulation, portanto, que, ao contrário do SolidWorks Simulation, é um módulo único que contém todas as capacidades do software. Tem 2 módulos adicionais, portanto, módulos especializados, um para o módulo HVAC para aquecimento e ar-condicionado e o módulo de Electronic Cooling para arrefecimento de equipamentos eletrónicos. Temos também o SolidWorks Plastics, portanto, que diz respeito à simulação de injeção de plástico. Este produto novamente está dividido em 3 módulos. O SolidWorks Plastics Standard, portanto, vocacionado para designers de peças, portanto, permite analisar o enchimento de uma peça. Temos o SolidWorks Plastics Professional, que é vocacionado para designers de moldes, portanto, para além da análise de enchimento de peças, permite também análise de compactação e análise de múltiplas cavidades. Por fim, temos o SolidWorks Plastics Premium, que permite, portanto, é vocacionado para analistas e permite analisar todo o processo de injeção de uma peça, portanto, passando pela injeção, compactação, arrefecimento e empeno da peça. Para além destes 3 produtos em separados, temos também o SolidWorks Motion e o SolidWorks Sustainability. Portanto, são produtos de simulação que estão também incluídos no SolidWorks Premium. Okay? Pronto. Sendo assim, vamos passar para a nossa demonstração, vamos passar diretamente para o SolidWorks. A primeira novidade do SolidWorks Simulation, portanto, vamos começar pelo SolidWorks Simulation. A primeira novidade diz respeito ao controle da nossa árvore de operações. Portanto, este ano temos a possibilidade de colapsar a nossa árvore de operações. Botão direito e Collapse 3 Items, ou então simplesmente Shift C. Okay? Portanto, esta é a primeira novidade do SolidWorks Simulation. Portanto, temos também este ano uma nova funcionalidade chamada Simulation Evaluator, que nos permite, portanto, em primeiro lugar, analisar a localização onde estão gravados os ficheiros, os nossos resultados de simulação. Portanto, permite-nos analisar a localização onde eles estão gravados e indica-nos se temos espaço no disco ou não e permite-nos recolocar os nossos resultados. Portanto, simplesmente
apontando para o caminho correto. Ok? Portanto, os nossos resultados estão validados. Para além dos resultados, temos também uma análise de materiais. Portanto, conseguimos verificar se todos os corpos na nossa simulação têm materiais atribuídos e também, ou seja, analisar caso a caso qual o material que está atribuído. Passando o rato por cima, temos aqui uma lista das propriedades físicas e mecânicas dos materiais. Para além dos materiais, temos também uma comparação de volume entre a nossa malha de elementos finitos e o nosso modelo CAD. Portanto, conseguimos analisar qual o volume da malha, qual o volume do nosso modelo e qual a diferença em percentagem. Ok? Pronto. A próxima novidade passa pela definição da malha. Portanto, este ano temos a possibilidade de ter tipos de malhas diferentes para vários componentes no mesmo estudo. O que é o que quero dizer com isto? Portanto, eu posso ter elementos com malha de alta qualidade e qualidade de draft misturados no mesmo estudo. Para isso, basta clicar aqui com o botão direito numa das peças e Apply Draft Quality Mesh. Portanto, se eu escolher também aqui este componente, já agora, ok. Portanto, vou apenas selecionar estes dois como draft. Nós chamo aqui a atenção para o ícone que é diferente. Portanto, temos um ícone mais, no fundo, mais rígido. Temos a indicação de ter um componente mais rígido para elementos de draft quality e um elemento mais deformado para as peças que estão malhadas ou que serão malhadas com elementos de high quality. Portanto, a partir deste momento, se eu criar a minha malha, okay, aguardar aqui só uns segundos para ele criar a malha. Temos uma indicação visual, portanto, de quais os elementos que estão malhados com quais os componentes que estão malhados com elementos de alta qualidade ou de qualidade draft. Portanto, a laranja draft, a azul high quality. É também de referir uma novidade a nível da criação de malha este ano. Portanto, o algoritmo de criação de malha com contacto incompatível foi otimizado e por esse motivo o tipo de contacto incompatible bonding é o contacto que está definido por defeito. Já agora, só voltando aqui atrás rapidamente, eu recoloquei a pasta de resultados e, como é óbvio, a partir desse momento passo a ter acesso aos meus resultados de simulação. Posso também diretamente apagar um estudo sem ter que o carregar, reduzindo exponencialmente o tempo necessário para apagar um estudo. Ok? Vamos passar à próxima novidade que diz respeito aos conectores. Conectores do tipo pino ou parafuso. Portanto, este ano temos a possibilidade de ter conectores com uma distribuição, portanto, com uma conexão do tipo distribuída. Para isso, basta-nos editar parafusos existentes ou na criação do novo parafuso, definir aqui a conexão do tipo distribuída. Portanto, anteriormente teríamos apenas a conexão do tipo rígido. Este ano, com a conexão do tipo distribuída, nós estamos a permitir que as faces em contacto com o conector se deformem, portanto, tendo resultados mais realistas. Vou só mostrar aqui os meus ícones de simulação para vos mostrar o setup deste estudo. Portanto, temos aqui uma abordagem em que começamos com uma simulação com aquelas faces fixas. Temos uma segunda simulação com uma fixação do tipo Fixed Hinge
e uma virtual wall rígida. Okay? Depois um foundation bolt do tipo rígido e um foundation bolt do tipo distribuído, ou com conexão distribuída. Comparando os resultados. Comparando os resultados de tensões nestes estudos. Okay. Portanto, tensão para todos os estudos. Conseguimos verificar que portanto, com o conector do tipo distribuído, temos uma redução da tensão máxima de cerca de 20%, entre 20% a 30%, bem como uma redução mesmo visual dos hotspots, ou seja, pontos de concentração de tensão ou mesmo singularidades. Portanto, chamo só aqui a atenção para o facto de que, se compararmos a simulação com o conector do tipo distribuído, com a simulação com uma fixação do tipo fixed hinge, pode-nos parecer que esta aqui também não temos pontos de concentração de tensão. No entanto, se uniformizarmos a escala, facilmente verificamos que isso não é verdade. Okay? Pronto. Vamos terminar aqui a comparação e passar para as novidades no que diz respeito a elementos de viga. Portanto, em estudos estáticos, este ano podemos aplicar condições térmicas a elementos de viga. Portanto, podemos aplicar temperatura nas juntas ou na viga completa. Portanto, que é o caso que temos aqui. Temos temperaturas aplicadas em juntas e temos esta temperatura aplicada na viga completa. Ok? Estudos térmicos no SolidWorks 2020 suportam também elementos de viga. Portanto, nos estudos térmicos, para além de temperatura, podemos aplicar condições térmicas como convecção, fluxos de calor, radiação. Okay? E desta forma calcular a distribuição de temperaturas. A principal vantagem da utilização de elementos de viga para este tipo de estudos é a rapidez com que eles são resolvidos. Portanto, foi praticamente instantâneo. Para além disto, temos a possibilidade de, num estudo estático, utilizar como input de carga térmica os resultados de um estudo térmico efetuado anteriormente. Ok? Portanto, e mais uma vez, rapidamente conseguimos ter os nossos resultados. Portanto, resultados de deformação de um estudo estático, tendo como base a distribuição de temperaturas obtida com o estudo térmico. Ok? Desculpa. Portanto, a nível de SolidWorks Simulation, a última novidade passa pelos estudos não lineares, okay? Onde, a partir deste ano, é possível também analisar as forças de corpo livre, ou as reações de corpo livre, neste caso. Okay? Só aqui um segundo para ele carregar os resultados. Okay? Temos aqui uma análise não linear, onde conseguimos observar o esmagamento deste vedante. Portanto, e caso esta opção Compute Free Body Forces esteja ativa antes da análise do nosso estudo, portanto, passamos a ter a possibilidade de listar as forças resultantes, portanto, e analisar as forças de corpo livre para faces, vértices ou arestas e componentes. Portanto, selecionando aqui a borracha, rapidamente consigo analisar aqui as minhas forças de corpo livre. Ok? Portanto, estas são as novidades que nós temos este ano a nível de SolidWorks Simulation. Vamos agora passar
para as novidades a nível de Flow Simulation. Ok. Temos aqui um conjunto de componentes eletrónicos, portanto, onde temos fontes de calor no interior, temos ar a entrar por uma ventoinha e ar a sair nesta zona para a pressão, portanto, pressão atmosférica. A primeira novidade no Flow Simulation, no que diz respeito ao Flow Simulation, tem a ver com a possibilidade de aplicarmos, portanto, de definirmos a nossa pressão e temperatura ambiente com base em altitude. Portanto, até aqui podíamos definir pressão, temperatura, densidade. A partir deste ano, com a altitude, definimos a nossa pressão e temperatura ambiental. Por exemplo, se eu subir isto aqui para 100 metros, ele calcula-me as minhas pressões e temperaturas àquela altitude. Okay. A próxima novidade diz respeito à possibilidade de aplicar um fator de redução a ventoinhas. Portanto, quando nós queremos que elas funcionem a uma potência ou a velocidades de rotação inferiores ao seu limite máximo, por exemplo, para diminuir ruído, este ano temos a possibilidade de aplicar um fator de multiplicação que no Flow Simulation é denominado como Fan Derating. Portanto, basta ativar aqui esta opção, a opção Derating, e dizer qual é o nosso fator de redução. Portanto, e conseguimos ter aqui uma pré-visualização da curva, portanto, onde temos a vermelho a curva da ventoinha e a azul a curva atualizada. Por exemplo, se eu diminuir aqui o meu fator de redução para 75, por exemplo, tenho aqui uma redução visual e real, portanto, dos meus valores, e esta será a minha curva da ventoinha. Ok? Portanto, a última novidade no que diz respeito ao Flow Simulation tem a ver com a possibilidade de aplicar expressões lógicas na definição de condições de fronteira, como por exemplo fontes de calor, condições de entrada, de saída. Portanto, neste caso eu tenho aqui uma geração de calor de 2 watts, portanto, constante. No entanto, eu posso ter esta formulação, portanto, esta dependência como uma fórmula, onde passo a ter disponível este ano expressões lógicas como if, and, or, maior, menor, igual. Okay? Portanto, se eu quiser alterar esta geração de calor de 2 watts para, por exemplo, if a temperatura daqui do meu dissipador de calor, que é este meu objetivo, portanto, a temperatura máxima daquele dissipador de calor, portanto, se for, portanto, maior que 100, então tem 2 watts, se não, tem 4 watts. Ok. Portanto, falta-me só aqui abrir isto. Ok. Portanto, desta forma podemos, por exemplo, ter também fontes de calor a ligar ou a desligar dependendo de condições em sensores, por exemplo. Ok? Estas são as novidades a nível de Flow Simulation. Vamos passar então para o nosso último produto, portanto, que é o SolidWorks Plastics. Portanto, onde temos aqui uma peça que será obtida por injeção de plástico. Okay. Já agora de referir que o SolidWorks Plastics foi o produto que teve mais alterações, nomeadamente no que diz respeito à área gráfica, à área visual. Portanto, o SolidWorks Plastics teve mesmo uma renovação visual e funcional. Portanto, ok. Eu tenho aqui a minha peça em plástico e uma simplificação do molde. Portanto, onde tenho a parte superior, a parte inferior, um inserto e aqui os meus canais de arrefecimento. Okay. Portanto, as novidades começam logo pela criação de um estudo. A área
simplesmente temos aqui este botão New Study, onde definimos já à partida qual é o tipo de análise ou o procedimento de análise que nós vamos utilizar. Será uma análise com malha sólida ou com malha de casca. Portanto, eu aqui vou definir já a minha malha sólida. Portanto, primeira novidade, campo dos domínios. Eu defino diretamente neste campo o que é que os componentes são para a minha análise. Portanto, esta é a minha cavidade. Isto é um inserto. Okay. Portanto, tenho aqui os meus canais de arrefecimento e o meu molde. Portanto, rapidamente tenho tudo definido e diretamente na geometria. Portanto, só esconder aqui o molde e o meu inserto. Próxima novidade, condições de fronteira aplicadas diretamente à geometria. Portanto, o local de injeção aplicado diretamente numa face. A direção de aperto aplicada diretamente nos planos. E um novo procedimento para aplicação de canais de arrefecimento. Portanto, coolant input, onde definimos mais uma vez diretamente na geometria e não na malha a minha entrada, a minha saída, portanto, e as minhas condições de arrefecimento. Neste caso é fluxo e, portanto, o meu flow rate e a minha temperatura. Ok? Portanto, definir para aqui. Peço desculpa. Portanto, esta aqui é a minha entrada e do outro lado é a minha saída. Ok. O método de criação de malha foi também renovado no SolidWorks 2020, reduzindo significativamente o tempo, o número de passos necessários para a criação de malha. Okay. Portanto, primeira fase, criar malha de superfície. Okay. Só esperar aqui uns segundos para ele criar a malha. Ok. Menu seguinte e criação da nossa malha sólida. Okay. Portanto, neste momento, com 3 passos, nós conseguimos criar a nossa malha de elementos finitos para análise de SolidWorks Plastics. Portanto, vou abrir aqui um estudo já criado. Ok, dar só aqui uns segundinhos para ele carregar o estudo. Portanto, neste ano, o Plastics, ao contrário do que acontecia nas versões anteriores, praticamente todas as condições de fronteira, todas as definições são aplicadas diretamente na geometria e não temos a necessidade de estar a criar a malha para depois criar as nossas condições entidade a entidade ou nó a nó, como acontecia anteriormente. Portanto, ok, facilmente agora posso mostrar o meu modelo malhado. Okay. Portanto, e analisar a injeção. Okay. Tem aqui uma simulação da injeção de plástico no meu modelo, bem como análise, neste caso, de empeno. Portanto, se eu aplicar aqui um fator de deformação de 10, fica mais fácil perceber o que é que está a acontecer. Ok? Portanto, e a novidade este ano, portanto, passa aqui pela possibilidade de criar um body a partir da nossa forma deformada, ou seja, depois de analisar o enchimento, a compactação, arrefecimento e empeno, caso tenhamos empeno na nossa peça, conseguimos gravar esse componente como uma peça SolidWorks. Portanto, tenho aqui
esse componente. Okay? É um body importado onde temos a nossa peça deformada à escala real. Portanto, pode ser utilizada depois para corrigir os nossos moldes ou para corrigir os processos de injeção, os parâmetros de injeção neste caso. Injeção e arrefecimento. Ok? Portanto, com isto terminamos a nossa apresentação de novidades. Portanto, chamo aqui a atenção para as próximas atividades que vamos ter a nível de simulação. Portanto, um webinar de SolidWorks Flow Simulation a 19 de fevereiro. Formação SolidWorks Simulation em sala de aula, 3 dias, portanto, 24, 25 e 26 de março. E um hands-on de SolidWorks Simulation a 16 de abril. Chamo a atenção para o facto portanto, o hands-on ser gratuito para clientes com um serviço de manutenção ativo. Okay? Portanto, para se inscreverem quer na formação, quer no webinar, basta vir ao nosso site, serviços, formação, próximas formações ou próximos webinars. Portanto, já temos aqui as datas disponíveis e basta clicar aqui em inscrever. Ok? Portanto, deixo aqui os meus contactos, se tiverem alguma questão, alguma dúvida, estejam sempre à vontade para nos contactar. Portanto, quero agradecer a vossa presença neste webinar. Portanto, e continuação de um ótimo dia e bom trabalho.